A pedido de muitos, nessa semana a gente vai estar colocando algumas aulinhas aqui sobre nutrição esportiva, nutrição aplicada a alguns esportes específicos. Todas essas aulas estão disponíveis, completas, no nosso hall de membros. E se você quiser ter acesso a todas as aulas, apoiar nosso projeto, apoiar nosso canal, então basta clicar no botãozinho abaixo que você já vai ser direcionado para a nossa página de membros. Dessa forma você vai acabar nos ajudando a crescer cada vez mais e ao mesmo tempo nos permitir criar mais de um vídeo por semana, que realmente está sendo um desafio para nós e a gente só consegue produzir um vídeo no máximo por semana, porque eu acabo fazendo tudo por aqui e eu não vivo só do YouTube, gente. Eu também tenho meu trabalho, eu também sou nutricionista, eu também dou aula na faculdade, eu também faço cursos, então fica complicado unir todas essas coisas aqui durante a semana para vocês. Mas então é isso, o recado que eu tenho dado para vocês. Tenha uma boa aula, qualquer dúvida a gente está à disposição. Um grande abraço a todos e bons estudos. Gente, é o seguinte, agora a gente vai falar um pouco sobre as ultramaratonas. Eu dediquei uma aula exclusiva para elas, porque a gente sabe que a nutrição aqui, ela é de fato muito importante e crucial. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse esporte que depende tanto assim de alguns aspectos nutricionais. Primeiro de tudo, a gente vai tratar aqui e vai resumir muito do que a gente está mostrando para vocês com base nesse artigo que é um statement, tá bom? É um consenso aqui que a gente tem estabelecido da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que fala um pouquinho sobre as ultramaratonas. Bom, gente, a início de conversa, tudo que eu falar para vocês, eu vou falar aqui evidência de categoria A, B, C e D, que é o que o artigo colocou. Então, geralmente, quando for evidência de categoria A, vocês sabem que é o mais alto grau de nível de evidência que a gente tem. Quando a gente pega a pirâmide da evidência, qual que é o mais alto grau? Exatamente esse, meta-análises, artigos de revisão, tá? Que sejam muito bem controlados, ou então alguns consensos já estabelecidos com base em meta-análises e alguns ensaios clínicos randomizados. A gente sabe então que esse é o mais alto grau e o grau de evidência B também ele é muito importante. Então a gente também tem aqui algumas revisões sistemáticas, mesmo que tenha um número limitado aqui de ensaios clínicos randomizados, que ainda nessas revisões não tenham tantos ensaios assim dessa forma, com essa característica que é boa para evidência, que faz muita evidência científica, mas ainda a gente tem um bom nível de evidência. A evidência de grau C já são estudos não randomizados, são outras revisões como revisões narrativas, estudos observacionais, então a gente tem um pouco menos de grau de evidência aqui. Se a gente vê esse tipo de evidência, grau C, a gente pode ter noção que ainda faltam estudos aqui para chegar a um consenso a respeito desse tema. E aqui, evidências grau D já são o mais baixo nível de evidência, ou seja, é mais casos, estudos de caso que a gente tem, então número de indivíduos extremamente limitado. Então aqui realmente faltam estudos. É apenas algo que poderia beirar o senso comum, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos agora entender o que é uma ultramaratona. Ultramaratona, pessoal, ela pode ser. Coloquei alguns exemplos de corridas aqui para vocês que até o artigo cita. Por exemplo, a corrida de Blackwater Trail, em Flórida, nos Estados Unidos, de 50 quilômetros, que já é uma quantidade de km bastante elevada. Temos também ultramaratonas de 90, de 160 e até 245. Vejam vocês que para completar uma maratona a gente precisaria de cerca de 6 até 48 horas de duração. Isso até 250 km. Ou seja, gente, precisamos de muito tempo. O atleta ele não dorme, tá? É raro ver atleta dormir nesse tempo. Ele tem problema sim com sono durante o treino, durante a prova. E é um desafio. Tem que encarar subidas de montanhas, geralmente. Então não é fácil, beleza? Isso é muito bom a gente deixar bem estabelecido. Vamos lá. Qual que é a justificativa aqui para a gente falar um pouco sobre as ultramaratonas? As calorias geralmente consumidas, elas representam de 36 a 53% de todo o gasto calórico durante a corrida. Primeiro de tudo, aqui a gente sabe que nunca a gente vai conseguir recuperar na corrida o que o atleta perdeu. Exatamente a quantidade total. É difícil. Ele precisaria comer muito e isso pode significar um estresse do trato gastrointestinal. Então a gente sabe que ao mesmo tempo, o atleta ele sofre com esse estresse do trato gastrointestinal, ele tem uma ingestão insuficiente de comida, de fluidos, que seriam os líquidos,
isso nos checkpoints, porque nessas corridas tem os checkpoints, que são pontos de parada que você poderia se alimentar, mas ainda assim a ingestão é insuficiente. Existe uma falta de timing nessa ingestão, tá? Os atletas não fazem periodização correta muitas vezes. Efeito placebo existe. O viés na participação em outras corridas. Às vezes o atleta imagina que ele foi bem na outra corrida porque ele comeu determinado alimento e às vezes não tem nada a ver o alimento com o seu rendimento na prova, mas às vezes o fato de ele ter dormido um pouco melhor, de ter sido num lugar um pouco mais favorável, o ambiente, o terreno. Então, isso existe sim, esse senso comum entre os atletas, que às vezes distancia um pouco da ciência. Existem problemas também com palatabilidade. Isso tem muitos problemas aqui no atleta, porque você vai ver que eles precisam comer muito e tem uma hora que enjoa o gosto do doce, da maltodextrina, da destrose, e a gente tem que lançar a mão de outros artifícios que fujam disso daqui, beleza? E a privação de sono durante a prova, que também é um outro problema, porque vocês viram que eles podem ficar de 24 horas a 48 horas correndo. Então, não é fácil, a gente precisa lançar mão de várias estratégias. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar a falar sobre os treinamentos. Então, veja vocês que é o seguinte, para treinamento é uma coisa, para corrida é outra. Para quando a gente começa a falar em treinamento, olha só essa imagem aqui. A gente tem aqui, geralmente, os requerimentos para os corredores, beleza? Com base aqui no BF deles, no percentual de gordura, tanto para mulheres quanto para homens. Olha que bacana. Então, em média aqui, a gente tem o seguinte: quando eu coloco aqui 1 hora e 3 horas, 1 hora e 3 horas, tá vendo? Isso aqui significa os treinos de 1 hora por dia ou os treinos de 3 horas por dia, para você ter uma média de quanto seria um treino para 1 hora, quanto seria um treino para 3 horas por dia. Então a gente começa a ver aqui o seguinte, ó, sobre os carboidratos. Vejam que isso aqui, tá? Para quem treina 1 hora, 300 gramas, aqui as mulheres, 400 gramas no que diz respeito agora que as mulheres também, mas que treinam 3 horas. Se a mulher tiver 70 quilos com um pouco mais de BF, aqui o consumo é um pouco maior. Aqui também se repete o consumo um pouco maior. E aqui para os homens também, 383 gramas de carboidrato, me perdoe. Quando a gente fala aqui em 10% de BF, 524 gramas de carboidrato para 10% de BF, mais 3 horas de duração no treino. E aqui a gente tem chegando até um homem de 85 quilos com 20% de BF, 444 gramas de carboidratos para 628 gramas de carboidrato se ele treina 3 horas. Então, isso é uma média a ser estipulada. Gravem essa tabela com vocês. A gente tem também o consumo calórico, que eu chamo bastante atenção. Aqui a gente tem o consumo relativo de carboidrato, tá? Que é gramas por quilograma do peso. Isso aqui é ideal para você trabalhar com o seu atleta. Se você pensar aqui, individualizar o seu atendimento. Então, olha que bacana, você consegue ver aqui exatamente quanto você teria de gramas por quilograma do peso a ser considerado. Veja que quando o atleta treina aqui cerca de 3 horas por dia, 2 horas a mais, aumenta significativamente essa quantidade. Isso é interessante, né? Geralmente aumenta 2 pontos, vamos dizer assim, um ponto-chave, né? Então veja, se ele consome 5,9, aumentando 2 pontos, né? Mais ou menos arredondando para 6, vai para 8,1. Se ele consome 5,2, vai para 7. Geralmente aumenta 2 gramas por quilograma do peso por dia a cada 2 horas de duração. Ou poderíamos considerar a cada 1 hora de duração de exercício físico 1 grama de carboidrato por quilograma do peso por dia. Tá? Uma média bem baixinha, mas individualizar é sempre a melhor opção. A proteína, a gente também tem a mesma coisa aqui. Olha só, eu não vou nem olhar a quantidade relativa de proteína, mas a quantidade aqui melhor, a quantidade absoluta, mas a quantidade relativa de proteínas, a gente tem aqui 1,5, 2,0. Veja que o que eu chamo a atenção de vocês aqui é que quanto mais o atleta treina em horas por dia, mais ele precisa de proteínas para sua recuperação, para sua ressíntese proteica. Ou seja, um atleta de endurance, ele poderia estar consumindo mais ou menos cerca de 1,3, 1,4 gramas de proteína por quilograma do peso por dia, chegando até 2,0 caso ele faça treinos extremamente extenuantes ou então muito puxados. Gordura é a mesma coisa, tá? Você sempre pode considerar um ponto a mais de gordura aqui, até porque o atleta vai ter um consumo calórico significativamente maior. Vejam aqui nas ingestões calóricas que realmente para um treino
de 1 hora para um treino de 3 horas, aumenta significativamente. Aqui, no caso, aumentou 1.000 calorias. Aqui para uma mulher de 70 quilos. Para um homem, por exemplo, olha só, de 2.000 aumentou aqui 1.000 calorias também, basicamente. Então a gente tem um consumo realmente diferenciado dependendo do volume de treino que essa pessoa faça, beleza? E aqui a quantidade relativa de calorias por quilograma do peso por dia, beleza? Olha que tabela bacana para vocês gravarem, se vocês forem atender, se vocês forem trabalhar com algum tipo de atleta que faça ultramaratona, para você estar sempre de olho aqui nessas quantidades, ver se você está dentro do que geralmente é recomendado, do que geralmente é consumido, beleza? Lembrando, isso aqui é para treinos. E vamos lá. Prosseguindo, energia. Evidências de caráter A e B. As estratégias devem ser individualizadas dependendo do status do treinamento, da composição corporal, da termogênese, da ingestão alimentar, da distância, da duração e das condições de terreno e ambientais também. Ou seja, a gente precisa individualizar, fazer os cálculos separadamente com base. Eu gosto muito de fazer cálculos com base na massa livre de gordura, na massa magra, determinar aqui o tempo de treinamento desse atleta, fazer o cálculo utilizando os METs, tá? A gente tem METs, por exemplo, aqui considerados para a velocidade que esse atleta geralmente corre, a gente faz isso multiplicando daí pelo peso corporal dele, já consegue determinar o tempo, aí a gente faz uma prescrição bem individualizada. Não tem muito segredo em relação a isso. E evidência de caráter B e C, a distribuição de macronutrientes, que pode ser de 60% de carboidratos, tá? E isso é uma quantidade boa de carboidratos por dia, de 7 a 10 gramas. Então, estamos falando de atletas aqui, tá? Para pessoas normais isso pode ser muita coisa, mas para atletas isso atende muito bem. 15% de proteína de 1,3 a 2,1 gramas por quilograma do peso por dia, dependendo sempre do volume de treino. Quanto mais horas por dia, mais proteínas para recuperação. E as gorduras geralmente ficam em torno de 25%, de 1 grama por quilograma do peso até 1,5 gramas por quilograma do peso. É necessário tudo isso para o suporte do treinamento. As necessidades calóricas aqui que a gente coloca variam de 38 a 63 calorias por quilograma do peso por dia. É uma variação de calorias significativamente alta. Monitore o peso do atleta, veja se ele está ganhando peso em excesso, se ele está perdendo peso em excesso. Isso aqui é de fato muito importante. Não adianta a gente ajustar uma quantidade calórica X sem acompanhar. A gente precisa acompanhar tudo isso e seguir todas essas recomendações. Bom, sobre os carboidratos, a gente tem a estratégia muito utilizada, que é o Training Low Competing High, que basicamente se baseia no seguinte: o atleta, ele pensando na melhora do seu desempenho, na melhora da resposta adaptativa, ele treina com baixa disponibilidade de carboidratos. Ele treina com uma dieta que não contemple tantos carboidratos assim. Ou então, que ele esteja num período do dia que ele não tenha consumido tantas quantidades de carboidratos assim. E daí ele faz esse treino novamente e ele vai adaptando o seu organismo a estar consumindo um pouco mais, está utilizando um pouco mais, lançando mão do metabolismo oxidativo. Geralmente também associado com dieta high fat, ou seja, altas em gordura. A dieta high fat, né, aumento da oferta de gordura, isso favorece o aumento da oxidação também, favorece aqui a expressão de alguns genes relacionados com o metabolismo oxidativo, com o metabolismo glicolítico, e ainda a gente não tem ao certo isso na performance. Se realmente ingerir mais gorduras, afeta a performance significativamente. Estamos falando do treino aqui, da adaptação do exercício, beleza? Não se esqueçam disso. E dietas ricas em gorduras, né? Elas também diminuem a ingestão de fibras. Afinal, os carboidratos, né? Qual que é a fonte principal de fibras? Que é a única fonte de fibras são os carboidratos. Se você diminui a ingestão de carboidratos, você está diminuindo também a sua ingestão de fibras. E ao mesmo tempo, muitas fibras e muitos carboidratos são ricos em ferro, magnésio, potássio, folato e alguns antioxidantes. Então, tirando carboidratos, você está tirando todos esses nutrientes também. Por isso que, se for caminhar para um lado, para um desfecho, né, para uma conduta que privilegie mais uma dieta high fat, fique de olho nesses nutrientes aqui, que é muito importante. Sobre o que a gente tem aqui de estabelecido evidência grau B, é que a moderação de carboidratos, ou seja, aquela dieta Training Low Competing High, ela pode favorecer adaptações metabólicas importantes que são associadas a uma melhor performance. Tá? Deve-se tomar cuidado com os treinos que depletem muito, principalmente antes da corrida. A gente tem que evitar treinos que depletem muito glicogênio, porque a gente precisa de pelo menos 2, 3 dias para recuperação total de glicogênio a partir de uma dieta hiperglicídica com uma alta taxa de carboidratos.
Evidência grau B, grau C, aqui não existem evidências que suportem os benefícios da dieta cetogênica em ultramaratonas, ou seja, as dietas cetogênicas, dietas que são altas em gordura e um pouco mais baixas aqui em carboidratos, não parece suportar, não parece trazer tantos benefícios assim. Faltam estudos que comprovem isso aqui. Mas o Training Low com Competing High parece ser uma ótima estratégia. Proteínas. Proteínas, olha só que bacana. Ingestão proteica de 1,6 a 2,1, como a gente havia falado, são suficientes para estimular síntese proteica e recuperar do treino. Até 2,5 pode ser consideradas como treinamentos com maior demanda, né, ou ingestão insuficiente de carboidrato. Se você faz uma estratégia de training low competing high, você está privando o seu organismo de carboidratos. Se você não está preocupado em aumentar a ingestão de gorduras, então, obviamente que nesse período, você vai trabalhar com uma oferta proteica um pouco maior. Isso é normal, beleza? Mas, geralmente, para atletas de endurance, é isso aqui, de 1,5, 1,4 até 2,0, 2,1 aqui gramas de proteínas, já é bem suficiente já. Bom, evidência grau B é que estratégia de ingestão intermitente de proteína, olha, isso aqui é muito legal, muito bom. 20 gramas a cada 3 horas são eficientes para estimular a síntese proteica em corredores de ultramaratonas. Pessoal, isso é muito importante. A ingestão total de proteínas é super importante, sim, mas ainda mais importante que isso é fracionar essa proteína durante o dia, pelo menos de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Isso aqui dando a oferta, mantendo a aminoacidemia adequada para estimular a síntese proteica, beleza? Afinal, esses atletas eles precisam sim de recuperação muscular, eles precisam de proteína para desenvolver capacidade física relacionada ao endurance. Não se esqueçam disso. Hidratação. Sobre a hidratação, é importante estabelecer a taxa de sudorese, tá bom? Que é aquilo que a gente já falou em hidratação, sobre pesar antes e pesar depois. É uma estratégia eficiente para a prescrição de fluidos. E a recomendação é, depois de estabelecer a taxa de sudorese, saber o quanto o atleta perdeu de líquidos durante o treino, repor de 100 a 150% desse valor perdido. Isso para a gente retornar ao balanço hídrico. Simultaneamente, 460 miligramas de sódio podem ser ingeridos via alimento ou suplemento também, porque em muitas das vezes esse treinamento vai depletar tanto o atleta que ele vai ter uma ingestão hídrica que vai precisar aqui de um suporte de sódio, de eletrólitos, para que elas não causem nenhum tipo de sintoma de hiponatremia. Evidência grau B e grau C, ingestão ad libitum, ou seja, ingestão à vontade para os treinos, parece ser efetiva para treinos do dia a dia. Então, o que a gente tem aqui é que, geralmente, quando a gente libera um pouco a água para o atleta, que ele tomar quando está com sede, parece sim ser efetiva, ele parece sim se recorrer ao mais essa quantidade. Se for atleta idoso, tomem cuidado, porque o atleta idoso tem um pouco menos de baroreceptor e ele não tem a sensação de sede tão acentuada como nós, como mais jovens, por exemplo. Então, isso faz com que eles procurem menos água e você liberar de líbito para eles não seja uma boa estratégia, mas você ter um controle maior aqui parece ser o melhor caminho. Tá? Considerações para as corridas, e aqui falando agora especificamente da corrida em si. Vamos nessa. Sobre as corridas, gente, mesma coisa. Sobre o gasto calórico, a gente tem que, olha só que interessante, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Prestem muita atenção nisso aqui, que vocês vão ver agora o quanto a nutrição faz diferença nesse esporte especificamente. Olha que interessante, um atleta, né? Olha o gasto dele aqui, de 50 quilos, correndo a 8 km por hora, uma corridinha aqui de 80 quilômetros, com 10 horas de duração, ele gastaria durante a prova 3.460 calorias. Já um atleta de 70 quilos, nas mesmas condições, ele gastaria 4.845 calorias. Um atleta de 50 quilos, um atleta de 70 quilos. Veja que diferença que faz o peso. Por quê? Se fosse um esporte parado, talvez não daria tanta diferença, mas como é uma corrida e o peso corporal está acompanhando esse indivíduo na corrida, então a gente tem que, quanto maior o peso desse cara, mais calorias ele vai gastar também. Um atleta, por exemplo, aqui, correndo a 6,5 km por hora, numa corrida de 161 km, ou seja, ele demoraria 25 horas para terminar essa corrida, gastaria quase 7.000 calorias. Já um atleta de 70 quilos, quase 10.000 calorias, pessoal. Tá? Geralmente não passa dessa quantidade de quilos nos atletas, por quê? Quanto maior for o peso, maior o impacto articular também.
Então, atletas que têm um peso superior a este, você já espera que ele também tenha dificuldades nas suas articulações e precise de um suporte articular até por conta da nutrição. Quando a gente pega, por exemplo, até algumas versões de colágeno, de vitamina C, de glucosamina, de condroitina, para atletas que têm um peso maior, é importante para a gente tentar manter a saúde articular. Assim como os atletas de basquete o fazem, assim como alguns ginastas também o fazem, beleza? Vamos nessa. Exercício de baixa intensidade. Explicando para vocês, tá? Não que a corrida gere em si, principalmente essa corrida com uma passada bem tranquila, gere um impacto articular significativo. O fator de impacto de uma corrida dessa não é significativo. O problema é o peso associado a esse fator de impacto e o tempo que vai ser o tempo total desse fator de impacto. Diferente no basquete, que o fator de impacto é muito mais determinante. Então, o atleta ele não vai pular tantas vezes assim como se fosse aqui, né? A repetição não vai existir tantas vezes, porém, a cada repetição, o impacto, o fator de impacto vai ser grande. Mesma coisa para os ginastas também. Isso aqui que a gente considera quando a gente vai fazer a prescrição para a saúde articular. Exercício de baixa intensidade. Melhor capacidade gástrica intestinal para a digestão de absorção de nutrientes. Então, quando a gente considera esse fator aqui, a gente leva em conta que ultramaratonas são maratonas que dão a oportunidade do atleta fazer ingestões de alguns alimentos. Porque, como ele vai estar em baixa intensidade ou moderada, moderada intensidade, a absorção intestinal dele vai ser muito melhor. Ele vai responder muito melhor aqui à alimentação do que um atleta que fizesse exercícios em alta intensidade. Porque em alta intensidade a gente tem uma maior prevalência do sistema nervoso simpático e isso faz com que exista maior vasoconstrição no sistema gastrointestinal, fazendo com que qualquer tipo de conteúdo extra no seu estômago, no seu intestino, traga muito desconforto, até mesmo com vontade de vomitar ou então de colocar para fora, com náuseas principalmente. Aqui um estudo realizado por 213 corredores na Ultramarloca de Espanha, 112 km. Eles viram que o consumo calórico dos corredores foi de 183 calorias por hora. Já em outro estudo aqui, de 161 quilômetros a maratona, mostrou que quando a ingestão ela é menor do que 200 calorias por hora, isso tende a aumentar o índice de desistência. E aqui eles compararam os dois grupos. O grupo desistência, ele consumiu cerca de 2,5 calorias por quilograma do peso por hora. O grupo que foi os concluintes, vamos chamar assim, 4,6 calorias por quilograma do peso por hora. Aparentemente, então, consumir mais calorias durante as ultramaratonas faz com que o atleta tenha maiores chances de concluir a prova, tá bom? Que é algo já muito importante. Parece que você pensa em ganhar, em completar, mas o fato da pessoa completar a prova já é uma vitória aqui para esses atletas. Afinal, são 161 km, pessoal. É muita coisa. É aqui eles viram que os atletas de elite, tá? Que eles geralmente estão à frente, geralmente têm um pouco mais de maturidade, geralmente estão aqui a nível de competição, não estão somente para terminar a prova, mas para ganhar. A média de ingestão deles foi de mais ou menos 330 calorias por hora. Então veja que temos alguns números aqui para algumas maratonas. Recomendação: até 81 quilômetros de prova, de 150 a 300 calorias por hora. Corridas mais longas que 81 km, de 200 a 400 calorias por hora. Beleza? É bastante coisa, pessoal. E a gente precisa se cuidar. Sempre fique nesse número aqui, ó. Não precisamos ficar no limite inferior. Fiquem na metade. 330, 350 calorias por hora já seria o suficiente. Então, programar uma dieta com alimentos que tenham essa quantidade calórica é muito importante. E outra, aqui muito importante, treino gastrointestinal. Não basta o atleta ele ser inexperiente, não basta ser um amador que vai querer competir agora, só que daí chega na competição e ele do nada, né, vai querer trazer um monte de alimentos para ele consumir. Isso não existe, precisa preparar ele antes. Nenhum indivíduo que nunca fez isso antes está preparado para consumir tantas calorias por hora assim sem passar mal, sem ter náuseas, por exemplo, beleza? O seu intestino precisa ser treinado e para isso precisa haver repetição, progressão e que é como se fosse um treinamento mesmo. Ou seja, vamos supor, durante os treinos, prepare esse indivíduo para começar a consumir quantidades calóricas importantes. Então comece aqui com quantidade mínima de 150 calorias a cada hora aqui consumida.
Foi muito bem? Tente 200, tente 250, tente 300 calorias, sempre faça essa progressão, veja o feedback do atleta, veja se ele está bem, se ele está conseguindo consumir quantidades significativas aqui de calorias sem passar mal, sem ter náuseas aqui. Isso é o treinamento gastrointestinal, beleza? E isso, como já diz o nome, você treina, você melhora cada vez mais, até você ter um atleta que consegue ingerir mais calorias e sem ter algum tipo de sintoma. A gente sabe que, após a 8ª hora de prova, também existe um comportamento, falando agora nos carboidratos, existe um comportamento muito importante que é a redução da a razão de troca respiratória. Isso quer dizer o quê? Que depois de 8 horas de prova, geralmente a gente gasta ainda menos de carboidrato na tentativa do corpo tentar preservar os estoques de glicogênio que provavelmente já estão depletados. Então, com isso, a oxidação de lipídios, ou seja, a queima de gordura, vai aumentar muito aqui, expressivamente. A gente sabe que, sendo assim, é importante se manter os carboidratos para que se possa manter a qualidade do atleta também durante a prova, porque aumentando a razão de troca respiratória, aumentando a participação dos carboidratos, a gente também tem uma determinação a mais do rendimento esportivo. Então a gente tem que o atleta que tem uma disponibilidade maior de carboidratos, ele também vai ter uma maior resposta no treinamento, durante a prova, ele vai ter uma maior performance. Em um estudo, eles viram que os desistentes, eles geralmente consomem de 13,8 a 83,8 gramas por hora de carboidrato, tá bom? Isso significaria mais ou menos 0,56 gramas por quilograma do peso por hora de carboidrato. Os concluintes, eles consomem 36 a 102 gramas de carboidrato por hora, que significa 0,98 gramas por quilograma do peso por hora. Veja que é quase o dobro aqui que eles consomem de carboidratos em relação aos desistentes. Vendo, né, mostrando para vocês a importância da gente incentivar o consumo de carboidratos durante a prova. E lembrando que, geralmente, a recomendação por hora é de 30 a 60 gramas. Passando de 60 gramas, é necessário fazer um mix de carboidrato, ou seja, combinar glicose com frutose para utilizar de vários de vários transportadores. Se a gente não fizer isso aqui, o atleta ele pode ter diarreia, tá? E isso é muito importante, isso pode acabar com a prova dele, vai dar mais desidratação ainda, vai ferrar ainda mais a qualidade de treino, de performance dele. Então, é importante, se for trabalhar com quantidades acima de 60 gramas de carboidrato por hora, manter pelo menos aqui um mix desses carboidratos, pelo menos combinando frutose aqui para a glicose, 66% de glicose para 33% de frutose. Gorduras. A ingestão também parece determinar a proporção de desistentes e concluintes, e parece determinar bastante ainda, viu, gente? Parece que a ingestão de gorduras é muito importante também. Vejo que os concluintes, eles ingerem mais ou menos 0,06 gramas por quilograma do peso por hora de gordura, que vai mais ou menos em média 98 gramas. E vejo que os desistentes, eles consomem 0,02 gramas por quilograma do peso por hora, que vai mais ou menos de 19,4. Ou seja, você pode pensar o seguinte: ah, mas eles podem ingerir gorduras? Eles podem sim, mas não em quantidades significativamente altas aqui. Pensa, são 25 horas de prova, então ele precisa de um pouco a mais de aporte de calorias. Por isso que pode ser interessante a ingestão de gorduras. Veja que dos desistentes para os concluintes é quase o triplo da quantidade ingerida de gordura, não é mesmo? Por isso que a gente tem que ficar de olho nisso aqui também. Gorduras boas, por exemplo. Uma fonte de gordura boa e uma fonte de gordura, né, que você tenha um pouco de sódio, que geralmente precisa suplementar também, são os amendoins. Então, amendoins, geralmente alguns tipos de castanhas também são boas fontes de gordura que têm um pouquinho de sal. Geralmente elas têm o sal, né, castanha de caju, por exemplo, e são boas fontes para levar para consumir durante a prova. Outro ponto aqui das proteínas, tá? Sobre as proteínas, parece que também a ingestão determina a proporção de desistentes e inconcluintes, ou seja, não é só carboidrato e gordura, mas a ingestão proteica também importa. Veja que os desistentes, eles consomem metade da quantidade de proteínas que os concluintes consomem. Ou seja, os concluintes, mais ou menos 131 gramas, e os desistentes, mais ou menos, em média, 43 gramas. Então, aqui os valores para serem trabalhados por quilograma do peso por hora, que é muito importante, e os valores a serem trabalhados aqui em média de consumo, beleza?
Existe a teoria dos BCAAs sobre a fadiga central, sim, mas a gente desconsidera porque até hoje não se consolidou tanto essa hipótese da fadiga central e os BCAAs nesse efeito. Para quem ainda está por fora, existe fadiga periférica, fadiga a nível muscular, intramuscular, e também existe uma fadiga do sistema nervoso central. O atleta ele vai começar a perder desempenho por conta de um evento no sistema nervoso central, numa produção exacerbada ali de serotonina, e o triptofano tem a ver com essa via metabólica. O triptofano sai da musculatura quando ele é catabolizado durante o exercício físico e vai atravessar a barreira hematoencefálica, que serve como precursor de serotonina. Os BCAAs competem com essa captação de triptofano e por isso eles poderiam exercer um efeito importante a não deixar com que triptofano demais chegue no sistema nervoso central e forme serotonina. O problema disso é que a teoria não se estabeleceu ainda e que o excesso de BCAAs gera amônia, que também é um produto que leva à fadiga central e que também é produzido durante atividade física. Também é um metabólito produzido durante atividade física. Então, e é neurotóxico. Ou seja, a gente não sabe até hoje se os BCAAs realmente são recomendados ou não, mas o que a gente tem é, se o atleta vai consumir proteínas inteiras de alto valor biológico, já tem quantidades suficientes de BCAAs e não haveria necessidade da gente suplementar quantidades excessivas e correr o risco de estar causando ainda mais males para fadiga, beleza? É isso. Continuando, sobre as evidências categoria C aqui que a gente tem. Load de carboidratos de 48 horas. Já ouviram falar no load de carboidratos, né? Ou seja, o indivíduo ele passa 48 horas antes da corrida consumindo uma quantidade de carbo muito mais elevada, a ponto de fazer uma supercompensação de carboidratos e competir repleto ali de glicogênio muscular, acima dos níveis basal. Isso sim é load de carboidrato. Falando aqui de carboidrato é isso, tá bom, gente? Então, assim, fazer o load parece ser importante, mesmo sendo uma evidência de categoria C, que não tenha tanto suporte, ainda assim a gente tem alguns estudos observacionais que mostram a importância desse load de carboidratos. Então, resumindo para vocês, o atleta, ele geralmente vai fazer estratégia de training long competing high, ele vai estar mais ou menos 4 dias antes da prova, ainda nessa estratégia, com baixa quantidade de glicogênio disponível. Ele vai passar 3 dias, de 2 a 3 dias, fazendo o consumo alto de carboidratos para fazer uma supercompensação e extrapolar os níveis basais de glicogênio muscular. Gravem isso com vocês. Não utilize mais do que 70% de carboidratos na dieta para fazer esse load, beleza? Porque carboidrato demais favorece o aumento de cortisol. E o aumento de cortisol favorece a imunodepressão. Então, tomem cuidado também em utilizar carboidratos demais. A gente tem que ficar em torno de 60% a 65% já é o suficiente para você ter um load bom de carboidratos durante essas 48 horas. Divida isso com os outros macronutrientes, aumente um pouco o consumo calórico também. Durante a prova, o consumo calórico de 150 a 400 calorias parece minimizar as perdas de massa corporal e otimizar o desempenho do atleta, aumentar a chance, a razão de concluintes para os desistentes. Os carboidratos, mais ou menos de 30 a 90 gramas por hora, as proteínas, a recomendação de 5 a 10 gramas por hora e as gorduras de 0,06 gramas por quilograma do peso por hora. Beleza? Quantidades aqui estabelecidas por estudos observacionais que viram comparado atletas que renderam um pouco mais para atletas que renderam um pouco menos. E aí a gente tem como evidência categoria D isso aqui. Conforme a duração da corrida aumenta, os corredores eles preferem sabor salgado dos alimentos, refletindo suas necessidades de eletrólitos. Então, isso aqui é um senso comum, mas que acontece? Durante um período da prova, os corredores eles cansam do sabor doce já dos suplementos, eles começam a preferir sabores mais salgados. Você planejar o atleta para desde o início ir fazendo essa alternância de alimentos com sabor mais doce e salgado, você corrige esse problema da palatabilidade. E a teoria por trás disso seria que, conforme o tempo passa de prova, aumenta-se as necessidades de sódio, de alguns eletrólitos que ele vai perdendo via suor, via sudorese, e isso faz com que ele prefira alimentos salgados que são ricos nesses eletrólitos. Mas essa teoria ainda não se sustenta. Isso é categoria D de evidência. Então, o que a gente sabe sabendo desse problema de palatabilidade, a gente pode corrigir isso, realmente, mas investigar os mecanismos associados a essa preferência, isso já é outros 500, tá bom? Isso a gente já precisa de mais estudos. Sobre a hidratação,
tá? Aqui, né, só para contextualizar vocês, alguns alimentos aqui e exemplos de comidas que geralmente os atletas levam com eles. Olha que interessante. Aqui a gente tem muita coisa. Então, desde barrinhas de proteína, até chouriço, até bolinhos de aveia, algumas fatias de melancia, frutas em geral, batatas, batatas chips, bananas. A gente tem aqui algumas barrinhas também de aveia, algumas barrinhas de granola, algumas barrinhas, né, de outros tipos de cereais. A gente tem inclusive azeitonas que eles costumam levar, ou então pedaços de queijo que são sabor que tem um pouco de sódio, pode ajudar bastante aqui. As nuts, né, que são as castanhas que eu comentei com vocês, que podem ser levadas também, são salted, né, então elas são salgadas, tem aquele salzinho por cima delas lá para conservação. Alguns processados, algumas carnes processadas que eles costumam levar também, como por exemplo, algum salaminho, algo que tem um pouco mais de sal para repor eletrólitos. E, pessoal, é basicamente isso. Além dos drinks esportivos, dos géis de carboidratos também, que tem aquele sabor bem doce, tá bom? Alguns preferem coisas mais caseiras, como, por exemplo, algumas rapaduras ou algo do tipo. Eu sou bem a favor de levar produtos caseiros, até porque muitos produtos comerciais são enjoativos, sim, e precisam ser moderados. Nada que a gente possa levar algo de casa mais caseiro, caseiro de casa, né? E que possa servir de fontes de carboidrato, de fontes de sódio. A gente tem muito disso. E, gente, sobre hidratação agora, né? A gente tem que evidência categoria C, ingestão de fluidos, 450 a 750 ml por hora ou 150 a 250 ml a cada 20 minutos são recomendados. Concentrações de sódio dos produtos comerciais, elas podem não ser suficientes. E digo para vocês, não é que podem, elas não são suficientes. Geralmente a gente considera para cada litro consumido 500 a 700 miligramas de sódio por litro. Cada 1 grama de sal contém 400 miligramas de sódio. Então é um pouquinho mais de 1 grama de sal. É 1 grama 250 mais ou menos de sal que a gente tem a cada litro da bebida consumida. Isso a gente poderia também considerar nos alimentos, beleza? Então não precisa colocar na bebida toda hora o sal. Você pode estar consumindo os amendoins, os queijos, os produtos que têm um pouquinho mais de sal, na tentativa de você aumentar o sódio pelos alimentos aqui, não necessariamente pela bebida esportiva, beleza? É uma ótima estratégia de alternância aqui. Você vai alternar entre você consumir algo muito doce ou algo muito salgado. Você pode fazer isso para não enjoar muito o atleta. Sintomas do trato gastrointestinal. Sabemos que sintomas são causados, por exemplo, durante a prova, como náuseas, elas são bastante reportadas nas ultramaratonas e são uma das causas do indivíduo não completar a prova. Isso é muito importante. Por isso que, para mitigar esse estresse do trato gastrointestinal, a gente deve evitar a quantidade muito alta de carboidrato, evitar, sério mesmo, pessoal, mais do que 60 gramas, você precisa se preparar, testar antes e fazer a estratégia de utilizar fontes alternativas de carboidrato, 66% de glicose para cada 33 de frutose. Tem que fazer isso. Mas se você quiser se manter numa faixa saudável, trabalhe com 50 gramas de carboidrato por hora. Já é o suficiente, o atleta ele vai se sentir bem. Trabalhe com uma concentração também alta, tá? Não precisa ser 8%, trabalhe com 7, não precisa ser 10%, né? Trabalhe com 8% de concentração de carboidrato na solução, já está ótimo também. Dicas: quando os sintomas se manifestarem, quando a náusea vir, quando vir aquela sensação ruim, você vai instruir o atleta a diminuir a quantidade do passo dele, diminuir a ingestão calórica naquele momento, mas evitando ficar a 200 calorias por hora, tá bom? Ou seja, se ele estiver consumindo 300 calorias por hora, você vai ter que fazer as contas para o atleta. Ele não vai fazer essa conta ali na hora para você. Ó, ao invés de você consumir um saquinho desse produto aqui, você vai consumir meio saquinho por hora desse produto, beleza? Diminui o passo e isso vai passar. É uma questão de esperar e esses sintomas, eles vão... Aí o trato gastrointestinal vai voltar a funcionar normalmente, vai dar uma esvaziada um pouco maior e o atleta vai se recuperar durante a prova. Beleza? Importantíssimo isso. Suplementos aqui ou drogas, né, que o artigo coloca. A gente nutricionista não prescreve nenhum tipo de substância fármaco aqui para os atletas, mas a gente vai comentar sobre eles também. Terminando então, né, caminhando para o final dessa aula, falando sobre os suplementos.
Primeira categoria, categoria A, cafeína, pessoal. Cafeína ele é muito bem vista nesse esporte, nas ultramaratonas. Por quê? Porque ela é um estimulante. E como muitos atletas precisam ficar mais de 24 horas correndo, ela atenua vários sintomas de privação do sono. E a privação do sono coloca em risco a vida do atleta, porque ele vai estar num terreno, às vezes longe do checkpoint, às vezes no meio de um mato, de uma montanha, não tem ninguém perto dele, ele tá sozinho lá, ele não pode dormir, ele não pode cair no sono naquele momento, ele vai estar em risco de vida se ele fizer isso. Por isso que a cafeína pode ser muito importante nessas provas para, afinal, um bloqueador desses receptores de adenosina, ela vai tirar a sensação de cansaço momentaneamente. Assim como a gente também tem aqui a categoria B, C e D, tá? Aqui não tão estabelecido, mas alguns suplementos que os atletas utilizam, como os triglicerídeos de cadeia média, como os ésteres de cetonas. Então, fontes de gorduras, por exemplo, como o óleo de coco, tomem cuidado com isso aqui, porque não tem transportador suficiente no intestino para receber grandes quantidades. Se você ofertar demais óleo de coco ou qualquer outra fonte de triglicerídeo de cadeia média, vai dar diarreia no indivíduo. Tomem cuidado, tá bom? Ou então ésteres de cetonas, né? Pensando nos corpos cetônicos, na absorção de corpos cetônicos, nas vitaminas e minerais, na glutamina, mas tudo isso tem evidência limitada. Até mesmo a glutamina, que melhora a saúde gastrointestinal, ela pode sim ser prescrita, mas não temos tantas evidências assim que na prova, durante a prova, pode trazer algum tipo de benefício. E em relação à categoria B e C ainda, os corredores eles ainda utilizam anti-inflamatórios como ibuprofeno, como aspirina. Isso, pessoal, eles utilizam bastante e existe uma grande predominância deles em utilizar esses tipos de fármacos para tirar um pouco a sensação de dor muscular, o estresse, né, a fadiga muscular. Isso melhora um pouco mais a condição deles. Porém, né, a gente não recomenda devido à sobrecarga renal. Então, deve-se tomar cuidado. Se algum médico estiver acompanhando, pode fazer prescrição, só que uma prescrição mais consciente, com uma quantidade bem mais reduzida dessa quantidade de anti-inflamatórios. E, além disso, eles também, além de agredir um pouco a saúde renal, eles agredem a parede gástrica, tá? A mucosa gástrica. Então, de barriga vazia, principalmente, não se deve, de estômago vazio, não se deve utilizar algum tipo de anti-inflamatório não esteroidal desse tipo. E os analgésicos, eles são uma fonte alternativa, que pode diminuir a dor, tá? Principalmente dor articular, que pode acontecer, mas eles devem ser utilizados moderadamente com auxílio de um médico aqui que faça a prescrição correta dessas drogas aqui. Você fala, nossa, mas eles vão utilizar isso durante a prova? Sim, pessoal, esse é um esporte extremo que às vezes precisa de algumas condutas extremas como essa aqui também. 25 horas, 48 horas de prova pode sobrecarregar bastante a articulação, pode sobrecarregar bastante a musculatura, vai haver dores e o atleta pode lançar mão desses mecanismos para tirar um pouco essa dor, para ajudar um pouco nesse estado inflamatório. Beleza? Lembrando que a prevalência de anti-inflamatórios não esteroidais vai de 60% a 70% dos corredores. Quase todo mundo utiliza como forma de diminuir esses sintomas. Por isso que a gente não pode esquecer, né, não pode negligenciar também que existe essa utilização, mas que ela deve ser consciente e deve ser orientada por um profissional de saúde. Então, gente, é isso, tá? Falamos um pouco sobre a ultramaratona, esse esporte muito legal, muito que a nutrição participa muito, né? Eu gosto muito desse esporte por causa disso, porque a nutrição ela faz parte do desempenho do atleta aqui, e isso de fato é bastante importante. Aqui a gente só um exemplo para vocês, né? Mas obviamente que se a gente está pegando corridas longas, esses caras estão com mochilas, não estão correndo, mas sim andando, né? Quase numa passada, mais andando porque a distância é realmente muito alta. Ele precisa estar sempre levando consigo a sua água, sua hidratação e tudo que ele precisa. Então, gente, obrigado por você que tem acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, a gente está à disposição e eu te vejo na próxima aula.